Fala galera, tudo bem? Queria mostrar para vocês aqui um uso interessante aqui do nosso querido e famoso ChatGPT para facilitar algumas horas de desenvolvimento, né? Como eu já falei uma vez, ele não vai mudar o nosso pensamento como desenvolve software, mas ele pode acelerar muitas coisas, né? Então aqui vocês podem ver na minha tela, tem uma aplicação que eu estou criando aqui, e aqui eu fiz a modelagem de um maker, que é uma pessoa que trabalha na MCOM, né? Então aqui eu estou usando o Node.js e o Express e o Mongoose, que é um stack que permite eu ser bem levinho aqui na maneira como eu configuro. Eu tenho minhas rotas definidas aqui. Junto com as minhas rotas eu tenho minha controller no Maker, em que eu coloco todos os métodos aqui para que eu possa interagir com o meu modelo, e eu tenho o meu modelo do Maker, né? E uma das principais coisas que a gente usa bastante tempo é como é que eu, ao escrever tudo isso, como é que eu escrevo uma suite de testes para isso, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou usando a suite de testes que é o Jest, então eu tenho aqui já os meus testes do nosso Maker criados aqui, e como é que a gente pode usar o ChatGPT para acelerar isso, né? Imagina que eu não tenha criado uma suite de testes. Então primeiro eu posso vir aqui no meu modelo, maker.model, e aí eu vou voltar aqui no meu chat GPT, vou começar um chat novo e vou dizer: olá, você pode considerar esse modelo Mongoose do que vamos conversar? Sim. Ele vai me falar o quê? Parece que é um modelo de um esquema usado pelo Mongoose, uma biblioteca de Node.js para trabalhar com MongoDB. Esse modelo tem vários campos e tudo mais. E ele começa a falar sobre a descrição de alguns campos. Muito bem, ele levou aqui em consideração. E aí agora eu vou falar o seguinte. Eu vou pegar a minha controller aqui, minha Maker API, e vou dizer para ele o seguinte: você pode criar uma suite de teste em Jest para a seguinte controller. Ela controla o modelo maker.model.js e acabei de te enviar. E aí eu vou colocar aqui o código da minha controller. Vamos ver o que acontece. Beleza, ele vai me dar um exemplo de uma suite de testes em Jest para essa controller. E olha que legal, vamos começar a entender aqui o que ele começa a fazer aqui do início, né? Ele está escrevendo ali, vamos continuar. Ele está tá sugerindo a gente usar a biblioteca Supertest, está requerendo o meu app. Por algum motivo ele sabe que o meu app está ali, porque na minha controller eu aponto o meu app. Ele está chamando o meu modelo Maker, tá vendo aqui, ó, maker.model, e aí ele está criando, ele vai começar a descrever a controller. Primeiro, toda a interação dele aqui do Mongoose, do como ele conecta e tal. E aí ele vai primeiro criar um Maker. Então ele vai aqui, ó, should create a new Maker. Um método assíncrono, e aí o nome, sobrenome e tal, ele vai pegar os campos que são obrigatórios, e ele vai fazer tudo isso aqui. E ele está escrevendo toda a nossa implementação dos testes aqui, né? Então deve retornar se um dado estiver faltando, ele pega todos os makers e tal, mas aqui tem um erro, né? Ele escreveu isso aqui com erro. Qual é o erro que ele escreveu? Quando eu olho o meu modelo de relacionamento, aqui o meu model, que ele não levou em consideração, eu tenho um campo chamado Manager, e que esse Manager é um auto-relacionamento para o Maker, né? Então ele não considerou isso. Então o que eu vou fazer? Por algum motivo aqui, para o meu prompt, né? Ele não considerou, eu vou pegar o meu model de volta. Cadê o meu maker.model? E aí eu vou dizer para ele assim: você pode corrigir a suite de teste considerando esse modelo de maker.model.js abaixo. E aí eu vou colar ele aqui e vamos ver. Claro, vamos ver se ele agora vai considerar isso e vai considerar que eu preciso de um manager ali. Ele ainda não considerou, tá vendo? Beleza.
o before all, ele agora conecta, deleta tudo, cria um maker, cria um novo maker, salva esse maker, pega o ID desse maker e pega o UID desse maker. Então o que ele faz agora, quando a gente cria aqui, ele está criando, só que por que ele não está passando o manager aqui? Porque no meu modelo, eu ainda não dei um required true aqui no meu modelo, né? No manager. Então se eu vier aqui agora e colocar um required true no meu manager e atualizar esse arquivo para ele, eu vou fazer a mesma pergunta para ele. Você pode atualizar a suíte de testes com essa nova versão do maker.model.js, e aí eu vou botar aqui embaixo ele, vou mandar. Sim, aqui tá. Vamos ver se agora ele vai considerar que ele precisa colocar um maker na criação do maker ali no método post. Ó, agora temos aqui, ó, só que ele continua com erro. Por quê? Porque aqui ele está passando um tipo Mongoose Types Object ID. Ele deveria passar o ID desse manager aqui, ó, até na criação. Então, gente, o resumo para esse vídeo não ficar muito longo é o seguinte: o ChatGPT ele pode acelerar muito a nossa criação de funções e tudo, mas o nosso papel de supervisionar, revisar e até pedir para que ele corrija determinadas coisas precisa ser feito. Então aqui é como se eu estivesse dialogando com uma pessoa que está trabalhando para mim, né? Então aqui ele criou isso, eu posso aceitar que isso aqui é razoável, eu posso copiar de volta aqui para minha suíte de testes, ou eu posso simplesmente continuar pedindo e trabalhando com ele aqui para ele ajustar. O que acontece aqui? Coisas do tipo desacoplar, criar serviços, são coisas que ele não vem te dar uma resposta agora. Então, por exemplo, tem vários métodos desse aqui, por exemplo, toda a parte do Mongoose aqui, da conexão e da preparação da base para rodar o teste, isso pode estar aqui, mas pode estar num arquivo desacoplado aqui, e eu posso pedir, inclusive, para ele fazer isso. E ele vai desacoplar e ele vai me dar a visão desse arquivo que tem que ser importado aqui para fazer essa configuração. Mas esse era um videozinho curto para mostrar para vocês assim como pode ser usada a inteligência artificial para ajudar a gente a construir alguns códigos e algumas implementações, tá bom? Valeu, galera!